Antes de começarmos essa poderosa oração com o Salmo 64, já se inscreve no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que também precisa da proteção e justiça de Deus. Comenta aqui embaixo com fé. Deus, quebre tudo o que for de ruim na minha vida. Agora, prepare seu coração, respire fundo e entre em oração comigo. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso.
Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos, combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas, escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos, combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas, escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos, combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas, escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos, combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas, escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos, combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege.
Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais.
Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas.
escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos, combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas, escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos, combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas, escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos, combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas, escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos, combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas, escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos, combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso.
Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo.
Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas.
Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas.
Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas.
Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos.
Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas.
As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos.
combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus. Ó Deus, escuta minha queixa e livra-me dos meus inimigos. Protege-me dos planos dos maus, guarda-me das pessoas perversas. Elas afiam a língua como se fosse espada e lançam palavras amargas como flechas. Escondidas para atacar de repente e sem aviso. Elas não têm medo e continuam fazendo planos perversos. Combinando como vão armar armadilhas escondidas. Dizem, e ninguém vai nos ver, ninguém vai descobrir o que estamos fazendo. Elas planejam crimes e fazem planos perfeitos, e os pensamentos do coração delas são profundos demais. Mas Deus vai atingi-las com suas flechas, e, de repente, elas ficarão feridas. As próprias palavras vão fazer com que elas caiam em desgraça, e todos os que as virem zombarão delas. Todos ficarão com medo, anunciarão o que Deus fez e pensarão sobre tudo isso. Os que obedecem a Deus se alegrarão com tudo isso, pois o Senhor os protege. Os que têm o coração reto darão glória a Deus.